Fechamento de primeiro dia aqui do 15º encontro Porteira Dentro, Agromoney e WR Assessoria. 400 convidados aqui no espaço da Morada do Sol em Pelotas. Programação de manhã e à tarde. Programação que já abriu com os resultados da safra 24-25 dos clientes Porteira Dentro, que não são poucos e que juntos correspondem por uma boa parcela aí dos produtores do Rio Grande do Sul. Nós tivemos também, após as apresentações do Eduardo Munhoz, do Enio Crunch, do Otávio Severo, que falaram das produções e produtividades de soja, fizeram uma análise dos manejos, daquilo que foi empregado, de valores, de rentabilidade de custo. Nós tivemos também a entrega de cheques simbólicos àqueles produtores beneficiados pelo Seguro Granizo, que fazem parte dessa rede aí, Seguro Granizo, que foi um trabalho e uma ação feita já há algum tempo pelos produtores, que beneficiou esse ano 10 produtores que foram atingidos pelo granizo em suas lavouras. Nós tivemos também, ainda pela manhã, uma palestra muito interessante, um testemunho, pode-se dizer, do Gilmar Schneider. Gilmar Schneider, que é empresário, produtor rural também, foi diretor durante muitos anos da Polisul. A Polisul que tem essa imagem bem associada, né, aos tratores Valtra, mas que já fizeram de tudo. E depois de um bom tempo, a Polisul, ou o Schneider, decidiu mudar, decidiu ir para o campo e deu certo. Eu fiz uma entrevista com ele e nós vamos rodar em seguida. Também falamos com o Ricardo Gomes, ele que foi vice-prefeito de Porto Alegre, um homem de direita, um homem com suas ideias muito convictas em relação à política, em relação ao Estado, em relação ao aspecto institucional, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Também fiz uma entrevista com ele que vale a pena você conferir aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso programa Conexão Rural. E fechou o dia aqui com uma palestra de José Galó, que dispensa maiores comentários. O Galó, que foi por muito tempo CEO das lojas Renner, loja de departamentos, que de 6, quando ele pegou, passou para 550 quando ele largou esse cargo. E também durante o dia nós tivemos a apresentação aqui dos resultados. Primeiro o Antônio da Luz, que é o CEO da Agromoney, falando sobre cenários econômicos. E depois nós tivemos o colega dele, o Bruno, trazendo aqui mais especificamente uma prestação de contas ou uma análise dos resultados em cima dos clientes Agromoney. Então, de fato, foi um dia muito produtivo, que nesse momento agora está sendo feita a confraternização, a tradicional confraternização, e amanhã já começa cedo, novamente, e vai até o meio para o fim da tarde, com momentos com painéis também muito interessantes. E também nós tivemos as premiações aqui, né, gente? Fechou essa noite de terça-feira, né? E também nós tivemos as premiações na noite de hoje. Nós tivemos aí os campeões de produtividade de arroz, de soja, da combinação de arroz e soja. Um momento muito especial que o Porteira não fez no ano passado, em função de todo aquele quadro de enchente, mas que esse ano retomou esse momento aí. E eu destaco aqui o troféu Resiliência, que foi dado à família Kochenberger, de Cachoeira do Sul, muito atingida pela cheia do ano passado e que praticamente do zero começaram, estão plantando, conseguiram superar mais esse ciclo, mais essa safra, estão aí firmes como sendo um exemplo
para todos os produtores, não só daqui, mas todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Então eu chamo essa entrevista aí com o Ricardo Gomes, que fala um pouquinho sobre política, cenários e eleições também do ano que vem. Resumo dessa sua palestra aqui, onde falamos de passado, de presente e de futuro e traçamos cenários também. Nós estamos aí há pouco mais de um ano da eleição, né? E uma coisa que me chamou muito dessa palestra, as rupturas elas são difíceis ao longo do tempo, ou tivemos rupturas, mas que hoje há pouco espaço para isso também. E claro que a gente está falando aqui em algo que aconteça fora, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, fora das quatro linhas. Bom, Alex, obrigado, prazer falar com o teu público aqui. A gente passou um pouco na história política recente, deu uma olhada na Constituição brasileira, que está em crise, né? O Supremo hipertrofiado, grande demais, os outros poderes se encolhendo, uma confusão e caminhos. E os caminhos passam pela eleição do ano que vem, não tem saída, né? A gente, às vezes, busca uma solução rápida num processo de ruptura política, mas elas são difíceis, custosas, ruins para o país, não tem clima e não tem processo nessa direção, e que bom que não tem. Aumenta a nossa responsabilidade na eleição do ano que vem e nas subsequentes. Por quê? Porque o Brasil vem num ciclo de deterioração da qualidade da política, da qualidade constitucional, está piorando o país. Levou talvez 20 anos para a gente chegar onde chegou, de um processo de deterioração. Talvez nós levemos 20 anos para recuperar o Brasil, mas o caminho é pela urna, o caminho é pela eleição, o caminho é pela votação. Eu mencionei, né, o processo. O PT ganhou 5 das últimas 6 eleições. Levou 5 das últimas 6 eleições e, com isso, indicou a maioria do Supremo Tribunal Federal. Bom, se a nossa preocupação é a composição da Suprema Corte, tem que ter um processo político aqui que sustente nomeações de outra natureza. Tudo são ciclos, né? O ciclo do bolsonarismo, ou a ascensão de Bolsonaro, ela resgata um alto sentimento da direita. O que é ser de direita e o que é ser Bolsonaro? Olha, eu tenho brincado assim hoje, né? Tem uma parcela da direita que é bolsonarista, né? E eu brinco, como é que a gente separa? Não é pelo que pensa, né? Eu brinco, quem é o seu candidato à presidência da República? Bolsonaro. Olha, Bolsonaro tem 2 processos pelos quais ele está inelegível e está prestes a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acho que ilegal e injustamente vai acontecer. Nesse caso, quem é o seu candidato? É o Bolsonaro. Tá, mas e se ele não puder? É a Michele Bolsonaro. Ah, mas se ela não tiver força política? Eduardo Bolsonaro. Então, eu brinco, esse é o bolsonarismo, que tem uma certa rejeição a uma aliança mais ampla com uma parcela do centro que queira se associar à direita. Eu acho que para a eleição de 2026, a primeira tarefa é mudar o comando do Brasil. E para isso, a direita não tem 51% dos votos. Ela tem 30%, 35%, talvez tenha 40%, mas precisa ir além, precisa somar um pedaço do centro. Então a linha que eu acredito que vai ter sucesso na eleição é uma linha de uma direita sim, mas uma direita um pouco mais moderada, que consiga agregar votos do centro para ganhar a eleição. Sei que há muitos que pensam, não, alternativa como o Tarcísio, por exemplo, é um homem do sistema, é um cara de centro, vendido para o centro, etc. A pergunta é, essa linha que rejeita Tarcísio, ela tem voto suficiente para ganhar a eleição? Eu acho que não. Qual é a nossa primeira missão? Mudar o rumo da eleição do ano que vem. Então eu acho que nessa disputa tem tempo ainda para ela acontecer. Bolsonaro não precisa dizer hoje que não é candidato, mas precisam acontecer as conversas de formação de um bloco de direita. Pois é. Mas de cada 10 eleitores que eu converso, pelo menos, eu não vou ser exagerado, mas 7 pelo menos falam o nome de Tarcísio.
E Tarcísio questionado no mês passado se iria ser candidato. Olha, eu só sou candidato caso eu tenha um apoio explícito de Jair Bolsonaro. Ele sabe a força que realmente tem o bolsonarismo, né? Esse apoio é fundamental, né? Esse apoio é fundamental. O Tarcísio precisa do apoio de Bolsonaro. Quando ele virá, se vier, essa é outra discussão. A candidatura do Tarcísio só se viabiliza com o apoio do Bolsonaro por duas razões. A primeira, ele precisa dos votos do bolsonarismo. Segundo, Bolsonaro tem que dizer até abril que Tarcísio é o seu candidato, porque Tarcísio tem que renunciar ao governo do estado de São Paulo, não é pouca coisa, tem que renunciar até abril. Ele está bem lá? E está bem, tem uma reeleição muito bem encaminhada, nunca é garantida. Como dizem os castelhanos, pão comido, não é pão comido, não é páreo corrido, mas tem uma eleição muito bem encaminhada. Mas ele precisa de Bolsonaro. Bolsonaro pode dizer hoje que não é candidato? Claro que não, está vivendo o processo do julgamento. Então nós vamos ver nos próximos meses isso acontecer. Agora tem prazo, o prazo é abril. Bom, o senhor é advogado por formação, mas acabou entrando na vida pública também. Experiência como vice-prefeito, o que deu para tirar de lição? Boas e ruins? Foi muito enriquecedor, Alex. Nós vivemos ali o fim da pandemia, a segunda metade da pandemia, a tal da segunda onda, né? E depois a enchente. Então teve um lado de uma gestão de crise que nenhuma outra experiência dá nessa dimensão que nós vivemos. Deu para fazer algumas coisas muito importantes de posicionamento político, privatização, baixar impostos, simplificar a vida do empreendedor, de muita realização, mas também algumas frustrações, a concessão do DEMAI que não conseguimos fazer, outros processos que nós iniciamos e não conseguimos levar a cabo. Obras é um desafio no Brasil, obra para o poder público é um grande desafio, demora, é burocrático, processo de licitação, de projeto, uma nova licitação para obra, fiscalização de obra, a resistência de parte da máquina pública, a visão que uma gestão traz. Então, deu para aprender muito sobre a máquina pública, muito sobre gestão e muito mais sobre a capacidade, principalmente que os gaúchos tiveram na enchente. Isso é um aprendizado que eu vou levar para o resto da vida. Continuas na política? Serás candidato? Eu continuo fazendo política. A candidatura vamos ver mais para frente. Não estou enrolando. Hoje não sou candidato. Pode ser que venha a ser? Pode ser. Qual é o seu partido? Hoje eu estou sem partido. Sem partido. Tem que, enfim, definir essa questão. Muito provavelmente me filiaria ao Partido Novo. Partido que eu gosto, embora pequeno. Então tem, mas meu principal papel na eleição do ano que vem é contribuir no debate de ideias, tentar multiplicar, quanto mais candidatos com uma linha liberal, conservadora, de direita, eu acho que a gente tem um futuro bom aí no Brasil. Bom, eu vou deixar uma frase para a gente refletir. Em política, assim como na sociedade, como nas entidades, enfim, sociedade organizada, quando os bons rejeitam, os medíocres tomam conta. E eu tenho ótimas referências suas e acho que seria um bom acréscimo para a política o senhor continuar, né? Obrigado. Eu tenho meu compromisso de continuar falando de política, fazendo política como candidato ou não, e espalhando a palavra. O convencimento das pessoas. Eu estou num papel também de convencer, de ajudar na batalha das ideias, que ao fim e ao cabo é o que sustenta a eleição. Então eu vou continuar fazendo política. Como candidato ou não é uma discussão mais para frente. Mas vou estou no páreo, ou montado no cavalo, ou na equipe de algum bom jockey. Bom páreo. Ginete, um grande abraço, amigo. Muito obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado, um prazer estar aqui.